Revelado. O cemitério amaldiçoado com 37 corpos, enterrados em mistérios ocultos e sinistros. A noite em São Paulo tinha um cheiro denso de medo. Lúcia, uma mulher de 39 anos, com a pele marcada pelo sol e o olhar cansado, suspirou fundo ao abrir a porta do hospital abandonado onde trabalhava. Era noite, e a cidade pulsava com o som distante de sirenes, lembrando-a da brutalidade do lugar onde vivia. Desde que perdeu o marido, tragicamente, para a violência urbana, sua rotina se tornara um labirinto de medos e responsabilidades. Sustentava 2 filhos pequenos com o que ganhava ali, sem saber que a escuridão daquele bairro estava prestes a cobrar um preço ainda mais alto. Ao entrar em casa, a luz fraca iluminou um envelope amarelado na entrada. O coração de Lúcia disparou. O que poderia ser? Desconfiada, ela pegou a carta, os dedos tremendo. Com uma respiração pesada, leu: Cuidado com o cemitério. Os 37 corpos não descansam em paz. Seu estômago se revirou. Que cemitério? Quais corpos? O que aquilo significava? O silêncio da casa a envolveu como um manto pesado, e por um momento, tudo o que ela conseguia ouvir era o eco de sua própria respiração. Nos dias que se seguiram, outras cartas apareceram, cada uma mais sinistra que a anterior, aumentando sua paranoia. Uma vez, a mensagem dizia que a verdade estava enterrada e os mortos não esquecem. É claro que a mãe poderia suportar o peso de tantos segredos, mas não o de seus filhos. Nas noites em que trabalhava até tarde, notava como as sombras pareciam se mover pelas ruas, formando figuras que dançavam ao luar. O medo a consumia. O silêncio era agora uma presença ameaçadora. Uma noite, ao passear com seu cachorro, Lúcia teve a sensação de que estava sendo seguida. A rua estava deserta e o único som era o arrastar das patas do animal. Então, os sussurros. Elas pareciam vir de todos os ângulos. Seu nome ecoava com uma voz quase inaudível. Uma onda de pânico a preencheu. Ela começou a andar mais rápido, mas as figuras sombrias começaram a surgir, como se tivessem sido chamadas pela escuridão. Desesperada, Lúcia avistou o bar antigo do bairro, um lugar desprezado, mas que sempre foi um refúgio. A porta rangia ao abrir, e ela se viu rodeada por rostos conhecidos e desconhecidos. As conversas caíram abruptamente, todos a encarando com olhares que falavam de segredos e medos compartilhados. O ambiente, antes descontraído, agora transpirava tensão. Então, uma voz grave se levantou, quebrando o silêncio. Você não deveria estar aqui, Lúcia. O cemitério quer mais. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As figuras obscuras se aproximavam e, por fim, ela começou a perceber que aquele bar estava cheio de vozes sussurrantes, algumas lembrando dos mortos. Sua mente travou. Quem ali era aliado e quem era inimigo? Lúcia tinha que escolher, e logo rapidinho pôde esperar. Se ficar e expor-se à verdade, poderia custar a sua vida, ou pior, a vida de seus filhos. Com o coração pulsando como um tambor, ela olhou para trás e viu a sombra maior do cemitério se erguer, como se estivesse chamando para algo muito mais profundo e aterrador do que imagens de corpos nos subúrbios. Seria ali que a história dela terminaria? A escuridão respirava, e tudo o que ela sabia estava prestes a desmoronar. Lúcia sentiu seu estômago embrulhar enquanto a pressão das vozes no bar se intensificava. Os rostos ao seu redor pareciam se fundir em um oceano de sombras e olhares vazios.
Ela respirou fundo, tentando controlar o pânico que a golpeava com cada batida de seu coração. A frase, "O cemitério quer mais", ecoava em sua mente, reverberando como um presságio de que algo terrível estava prestes a acontecer. Foi quando um homem, de cabelos desgrenhados e um sorriso sombrio, se aproximou. "Você ouviu as cartas, não é?" perguntou ele. Sua voz estava entre o sussurro e a ameaça. O cheiro de álcool e desespero emanava de seu corpo. "Se você realmente quer saber, precisa ir até lá. A verdade está mais perto do que você imagina." Desesperada, Lúcia se afastou, mas a pressão da multidão a envolveu. As pessoas pareciam querer segui-la, como se desejassem que ela trouxesse à luz os segredos ocultos sob a terra. Ela não sabia como, mas sentia que a sombra do cemitério estava se esticando por toda a cidade, como um tentáculo maligno a ameaçar a todos ali. Desviando do olhar penetrante de homens e mulheres, ela correu para fora do bar. A lua iluminava a calçada, e a cada passo rápido que dava, os sussurros a acompanhavam. "Volte, volte para nós." A voz tinha um tom quase familiar, mas a lembrança não estava clara. Lúcia hesitou, olhando para trás, mas não podia arriscar. Com o coração na garganta, ela decidiu que precisava saber de uma vez por todas o que havia no cemitério. Um lugar que começou a se tornar mais real a cada dia que passava em sua mente. Caminhar até lá poderia ser suicídio, mas deixar que os segredos a envolvessem era igualmente insuportável. Ela se dirigiu pela rua escura, onde o grafite nas paredes parecia contar histórias de vidas perdidas, apelos de alguém que tinha cruzado a linha entre o que era humano e o que não era. Cada passo que dava em direção ao cemitério parecia que trazia consigo ecos de antigas dores e gritos silenciados. Finalmente, a entrada do cemitério se revelou. A porta de ferro estava entreaberta, rangendo como se a convidasse a entrar. Lúcia hesitou por alguns instantes, e uma sensação gélida percorreu sua coluna. O ar estava pesado, preenchido por um cheiro doce e apodrecido, como se o lugar exalasse a dor de décadas. Quando cruzou o portão, a visão dos túmulos cobertos de folhas secas e sombras profundas a envolveu. Ela podia sentir que não estava sozinha. Sussurros serrilhados invadiam seu cérebro, clamando por atenção, clamando por justiça. Algo ali a chamava, e o horror tomou forma, dando vida a algo que deveria estar morto. Então, uma figura apareceu no fundo do cemitério, envolta em luz fraca. A silhueta a reconheceu e a olhou com uma mistura de anseio e desespero. Um nome ecoou nas profundezas da mente de Lúcia. Mário. O choque a atingiu como uma onda. Mário, seu falecido marido. O que ele estava fazendo ali? O que significava? A terra sob seus pés parecia se retorcer, como se os mortos quisessem revelar suas verdades. Antes que pudesse fazer qualquer pergunta, a figura se virou e começou a andar em direção a um túmulo distante, com passos lentos, como se estivesse convidando-a a segui-lo. O coração de Lúcia disparou. Ela sabia que seguia por um caminho que poderia levar à sua perda total. Mas a promessa de respostas, a chance de entender o que realmente aconteceu com Mário, quase a arrastou para a escuridão. O instinto a avisou, mas ela já estava dentro do cemitério e não havia como voltar atrás. "Mário, me espere!" ela gritou, sentindo a adrenalina correr enquanto seus pés a levavam em direção ao desconhecido. A escuridão se fechava ao seu redor, e ao se aproximar do túmulo, a estrutura se ergueu, imponente e ameaçadora. O momento de saber estava prestes a chegar, mas a que custo? Lúcia parou diante do túmulo, a pedra fria irradiava uma energia que a fazia tremer. O nome Mário estava gravado ali, mas as datas estavam apagadas pela erosão do tempo. O rosto da figura a que ela seguira ficou mais nítido na penumbra, mas em vez de tranquilidade,
A visão trouxe um frio que atravessou seus ossos. Os olhos de Mário, outrora cheios de amor, agora brilhavam com um desespero que ela nunca havia visto antes. Mário! A voz dela soou frágil, quase perdida na brisa que varria o cemitério. O eco soou distante, como se as palavras fossem tragadas pela neblina que começava a subir entre os túmulos. Ele se virou lentamente, e o olhar dele parecia pesar como uma condenação. Você não deveria estar aqui, Lúcia. A voz dele estava rouca, como se as palavras lutassem para escapar de um fundo obscuro. A presença dele era opressora, como se cada segundo que passavam ali burlasse as regras do mundo dos vivos. Mas eu precisava saber. A frase se perdeu em meio ao ar pesado. As folhas secas estalavam sob seus pés, e uma sensação de vertigem tomou conta dela. Mário, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? O medo a consumia, mas havia uma determinação em seu olhar, como se a resposta estivesse mais perto do que imaginava. Ele deu um passo em sua direção, e o chão sob eles pareceu balançar. O cemitério não é o que você pensa. Está se alimentando de nós. As palavras pareciam empurradas para fora dele, como se cada sílaba custasse um pedaço de sua alma. Um aviso pulou para a sua mente. A história que ela ouvira sobre a cidade, sobre desaparecimentos, sobre um pacto com o além. Lúcia lembra-se dos rumores que pareciam inofensivos até então, agora saltando à sua frente como sombras. O que você quer dizer com se alimentando? Os sussurros à sua volta aumentaram, ecoando a sensação de que os mortos estavam despertando para ouvir. A atmosfera mudava, carregada de uma tensão sobrenatural. O túmulo atrás de Mário começou a tremer, a terra se agitando como se algo tivesse despertado sob a superfície. Eles estão prontos. Mário falou com um terror em seus olhos que a fez hesitar. Ele olhou para o túmulo que se movia. Você precisa sair daqui antes que seja tarde demais. Antes que ela pudesse reagir, uma sombra emergiu do solo como um espectro, emaranhada de folhas e escuridão. Um grito involuntário escapou dos lábios de Lúcia, enquanto a figura tomava forma, braços longos se estendendo como se quisessem agarrá-la. A carne pálida e os olhos vazios eram um lembrete assustador do que poderia acontecer se ela não fugisse. Mário, o que? Sua voz falhou diante do horror que tomava forma. A necessidade de saber balançava entre a coragem e o instinto de sobrevivência, mas a curiosidade prevalecia, puxando-a para mais perto. Siga-me, Mário gritou. E, sem pensar, Lúcia correu na direção dele. Corações acelerados, um da esperança, o outro da perda. Eles se afastavam da figura que emergia, que parecia agora desejar mais do que simples vidas, mas também almas. Apenas quando finalmente pareciam ter escapado, um tremor percorreu o chão, e as folhas secas se agitaram em um frenesi. E então, antes que pudessem alcançar o portão, os sussurros mudaram de tom. Ela deve ficar. Ela pertence a nós. Ecoaram vozes infinitas e famintas. Lúcia virou-se para Mário, e no fundo dos olhos dele, um aviso perturbador se formou. O cemitério não permitirá que você saia assim. No momento seguinte, uma onda de sombras se lançou em sua direção, e o mundo em volta ficou sombrio. O frio a envolveu, enquanto ela sentia a presença dos mortos crescendo à sua volta. E pôde ver no horizonte uma porta se abrindo. Uma luz ofuscante, mas ao mesmo tempo, o chamado de um segredo. Será que ela conseguiria escapar, ou a famosa frase se tornaria seu destino? No fundo, a pergunta persistia. A verdade liberaria Lúcia ou a condenaria para sempre aos segredos do cemitério? A escuridão pulsava ao redor de Lúcia, como um abismo que ameaçava engoli-la. Ela sentiu o ar rarefeito em seus pulmões. A luz que emergia do horizonte parecia se distanciar.
O chamado de um segredo que antes parecia promissor, agora soava como uma armadilha. Um modo de manter sua alma cativa. Mário, estamos perdendo tempo. A voz dela saiu mais como um sussurro, sufocada pelo medo. Ela olhou para trás. A sombra monstruosa agora se movia na sua direção, como um predador que avança com desprezo. O olhar de Mário a fixou e por um momento a lucidez parecia brilhar através da bruma que os cercava. Eu não sei quanto tempo temos, Lúcia. Sua expressão estava contorcida em terror. Você precisa fugir agora. Mas cada palavra dele parecia um eco distante. As vozes dos mortos se intensificavam. Um coro de lamentações que desencadeavam os mais profundos medos de Lúcia. Ela deve ficar. Ela pertence a nós. A frase reverberou, e o som ficou mais penetrante, uma espécie de encantamento que a prendia no lugar. Lúcia sentiu a energia do cemitério, uma força invisível que parecia querer arrastá-la para o solo. A tentação de saber mais a assombrava, mas o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Com um esforço, ela olhou novamente para Mário. O que está por trás disso? O que devemos fazer? Os olhos dele brilharam com um desespero crescente. Você não entende? Aqueles que foram enterrados aqui não descansam. Eles foram deixados para trás. Presos. O cemitério se alimenta de suas dores, de nossos medos. Algo na voz dele foi como um estalo dentro de sua mente. Era verdade. Cada história de desaparecimento, cada lamento que a cidade ignorara, tudo começava a fazer sentido. Precisamos encontrar a chave. Mário murmurou, olhando para a lápide a seus pés. A chave do que os mantém aqui, do que alimenta essa maldição. E como vamos fazer isso? A incerteza inundava Lúcia, mas havia algo mais. Uma centelha de determinação se acendeu no fundo dela. Se houvesse uma maneira... A sombra atrás deles agora tinha forma definida, um espectro de fúria e desespero. Estrondos de barulho preencheram o espaço e a terra se partiu à sua volta. Um grito coletivo, partículas de almas atormentadas ecoaram no ar. Mário, devemos correr. E ao dizer isso, Lúcia deu-lhe a mão, puxando-o para a esquerda, em direção a um espaço sombrio e estreito entre os túmulos. O medo no olhar de Mário era palpável, mas ele a seguiu, cada pé na terra morta parecendo um peso insuportável. Assim que se embrenharam naquela trilha estreita, a pressão da escuridão aumentou. Era como se o próprio cemitério estivesse se insurgindo contra eles, cada tumba uma sentinela ansiosa por almas. O eco dos sussurros parecia se aproximar. Mas Lúcia sentia que havia pouco tempo. A necessidade de desvendar a verdade queimava dentro dela. Então, de repente, uma luz forte surgiu diante deles. Lúcia hesitou. Era um pequeno altar, coberto por flores murchas e objetos enferrujados. E no centro, uma caixa, a chave. Precisamos chegar ali, Lúcia exclamou espantada pela improbabilidade do que via. Mas uma nova onda de sombras atacou, pantufas de mãos que eram mais como tentáculos, agarrando seus pés. Mário, me ajuda! Ela tentou puxá-lo, mas as sombras eram insistentes, e a caixa parecia se distanciar, quase um teste de fé. O coração dela batia em desespero, enquanto cada impulso criava mais sombras ao seu redor. Está tudo bem. Mário disse, sua voz era uma mistura de coragem e desespero. Eu não vou deixar você para trás. E assim, entre a escuridão e os gritos, eles correram em direção à luz, em direção à chave que poderia abrir a porta para a verdade. Mas a cada passo, a sensação de que o cemitério se preparava para um ataque final intensificava-se. A pergunta pairava: qual seria o custo de revelarem a verdade? Uma sombra enorme bloqueou seu caminho, e os olhos vazios da criatura que agora os cercava reluziam como estrelas decaídas. E diante da caixa, o tempo parecia parar. A escolha seria feita, mas a que preço?
O pânico tomou conta de Lúcia quando a sombra avançou, seu corpo escuro como a noite a envolvendo, transformando o ambiente em um pesadelo palpável. Os olhos da criatura pareciam sugar toda a luz, e o ar se tornava denso, quase impossível de respirar. O grito que ela queria soltar se transformou em um sussurro, sufocado pela opressão envolvente. Mário! A voz dela ecoou de forma hesitante, distorcida pela dor que pulsava no peito. O medo no olhar de Mário era agora um reflexo do seu, ambos paralisados diante da presença aterrorizante que cercava o altar. Precisamos. Mário forçou as palavras entre os lábios trêmulos, a vontade de correr enfrentando a sensação de estagnação. Ele puxou Lúcia pela mão e juntos tentaram furar caminho através da escuridão, mas a criatura não os deixaria passar tão facilmente. Um grito próximo a eles fez Lúcia estremecer. Um lamento que reverberou entre as lápides, as almas atormentadas parecendo se manifestar. Você não pode tirar a chave. A sombra rosnou, um som grave que fez o chão tremer sob seus pés. Ela demonstrava uma inteligência cruel, ciente do que significava aquela caixa. A nossa liberdade. Mário balbuciou, a determinação começando a se misturar com a dúvida. Se aquela chave era realmente a resposta, qual era o preço a pagar? O cemitério não era apenas um lugar de descanso, era um labirinto de medos e lamentos. Por que aqueles que pereceram ali ainda vagavam por entre os túmulos? O que você quer de nós? Lúcia conseguiu questionar, a coragem se misturando com receio. Não havia resposta, apenas a sensação opressiva de que tempo se esvaía. O desenho de medo era palpável, um sistema de tentáculos que a puxava para baixo, como se a terra quisesse arrastá-la para uma tumba eterna. As sombras rugiram em resposta ao desafio dela, e a atmosfera tornou-se cada vez mais hostil. Um tremor percorreu o solo, enquanto túmulos se deslocavam e pedras se quebravam sob a pressão. Lúcia se lembrou das histórias que ouvira na cidade, de seres que guardavam segredos, de uma maldição que nunca se apagava. Mário, eu não quero isso para mim. As palavras saíram desesperadas, ecoando em sua mente enquanto se sentia presa entre o desejo de desvendar a verdade e o instinto de sobrevivência. Então escolha, ele gritou, a frustração e a ansiedade transbordando em sua voz. Fuja, ou vamos enfrentar isso juntos. E naquele momento, a conexão deles se tornou um fio de esperança em meio à escuridão. Lúcia respirou fundo, sentiu o horror que a cercava, mas também o amor que a unia a Mário. O que quer que estivesse à espera do lado de fora, era menos aterrorizante do que o que a sombra prometia. Uma eternidade presa em lamentos. Juntos, Lúcia respondeu, a determinação vibrando em sua voz. Mas algo mudou no olhar da criatura. A raiva se transformou em um sorriso sinistro. Ela sabia que um laço como o deles era precisamente o que o cemitério mais temia. Com um movimento brusco, Mário puxou Lúcia em direção ao altar. A caixa brilhava intensamente, quase como se estivesse viva, pulsando com uma energia malignamente convidativa. As sombras pareciam hesitar, mas se reagrupavam rapidamente, uma fúria desenfreada. Lúcia estendeu a mão, mas algo a deteve. Uma dor lancinante atravessou seu braço, como se garras invisíveis a aprisionassem. Não! Mário gritou, mas já era tarde. Uma voz sussurrou em seu ouvido, e a sombra se adensou, sussurrando promessas de poder e revelações. Mário. O medo a dominava. A culpa escorria sob sua pele. O que seria da vida deles depois que a verdade emergisse? Seriam capazes de lidar com as consequências? A criatura rosnava impaciente, mas Lúcia percebeu que a decisão partia dela. Escolha, Lúcia, Mário implorou a força de seu amor, rompendo a corrente de terror que a prendia. Você pode quebrar o ciclo, mas seria a verdade tão poderosa quanto a sombra que as cercava. E antes que pudesse reagir, a caixa se abriu.
Uma luz ofuscante os envolveu e o tempo mais uma vez parou. Agora tudo dependia daquela escolha. Lúcia olhou para Mário e uma pergunta ressoou entre eles, refletindo suas almas. O que vem depois? A luz da caixa ofuscou tudo ao seu redor e Lúcia se viu cercada por uma tempestade de memórias. Vultos dos que já haviam passado, sussurros de palavras não ditas e ecos de risadas que um dia preencheram aquele espaço sombrio se aglomeravam diante dela. Cada rosto tinha uma história, cada alma um peso. Seus olhos se arregalaram quando percebam que os espíritos agora giravam ao seu redor, como marionetes enredadas em fios de desespero. Mário, o que está acontecendo? Ela gritou, mas a voz mal conseguia romper o turbilhão de emoções que a rodeava. O chão sob seus pés começou a tremer mais uma vez, e as sombras corriam em círculos, tornando-se frenéticas. A sombra da criatura estava agora em toda a parte, um monstro sem forma que flutuava entre os espíritos, absorvendo a energia do medo. Mário, ao seu lado, parecia lutando com um dilema muito maior. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava se manter firme. O pavor o afligia, mas havia também uma centelha de coragem que crescia dentro dele. Lúcia, lembre-se do que a sombra disse. Se fizermos isso juntos, talvez possamos libertar esses almas. As palavras dele eram como um balde de água fria em seu rosto aterrorizado. Juntas, suas forças poderiam romper o ciclo, mas a possibilidade de fracasso enviava ondas de gelo pelo corpo dela. E se a sombra os aprisionasse para sempre? O que aconteceria com eles se não conseguissem sobreviver a isso? Eu não consigo, murmurou, sentindo-se pequena diante de toda aquela escuridão. Os espíritos ao redor pareceram reagir a seu desespero, murmurando, insistindo, implorando por liberdade. Antes que pudesse refletir mais, uma onda da escuridão avançou em sua direção, um vendaval de lamentos que a puxava, tentando arrastá-la para dentro daquele abismo de dor e tormento. Um grito horrendo ecoou, uma voz que reconheceu. Era a filha de uma amiga, uma garotinha que sempre riu. Lúcia, ajude-nos. Não deixe que nós fiquemos aqui para sempre. O coração dela parou. O reconhecimento a atingiu com força, uma faca de amor e culpa. Não, eu não posso deixá-los aqui, gritou, a determinação quebrando as correntes do medo. Segurou firme a mão de Mário e, em um impulso, avançou em direção à luz da caixa. Vamos juntos, gritou, e pela primeira vez, a confiança refletiu nos olhos dele. Ambos começaram a caminhar em direção à caixa, em direção à luz. Os espíritos ao redor deles pareciam formar um corredor, guiando-os. Mas a sombra não estava disposta a deixá-los partir. Um rugido colossal sacudiu o ar, e as paredes do cemitério começaram a se fechar. Ossos estalavam, e as lápides tremiam, como se o próprio chão quisesse preparar um golpe final. O posicionamento da criatura tornava-se mais ameaçador, suas garras invisíveis buscando um alvo. Mário, rápido! Lúcia gritou, o medo brotando novamente no peito. Precisavam de mais força, daquela luz que emanava da caixa. A sensação que ela tinha era que se falhassem agora, seriam consumidos, e as almas que imploravam por ajuda continuariam presas ao horror para sempre. Lúcia e Mário se entreolharam em um instante. O silêncio entre palavras gritando mais alto que qualquer sombra. Com todas as suas forças, eles uniram suas vontades e, em uma fração de segundo, tocaram a luz. E ao fazer isso, um brilho opressivo os envolveu, enquanto a sombra rugia com fúria. Então, tudo tornou-se branco, e a escuridão os engoliu. Quando a luz se dissipou, Lúcia abriu os olhos, mas não estava mais no cemitério. Um novo lugar, um outro tempo, ou talvez uma nova dimensão se desdobrava diante dela. Lúcia! A voz de Mário chamou cheia de pânico. Mas a resposta não veio. O que era aquele lugar? As formas ao seu redor pareciam familiares,
desconcertantes e, acima de tudo, qualquer passo em frente poderia revelar a verdade que sempre temeram. Lúcia, olhe, Mário disse, e quando ela voltou sua atenção, um fio do passado começava a se revelar lentamente. O que estava por vir faria os corações dispararem e os segredos derramarem mais uma vez. O novo mundo que cercava Lúcia era uma cena que parecia saída de um pesadelo. Ao seu redor, um cenário nebuloso se desdobrava, como um filme distorcido. O céu estava coberto por nuvens espessas e escuras que se moviam rapidamente enquanto relâmpagos cortavam o ar, iluminando brevemente silhuetas de árvores retorcidas. O vento uivava, como se as almas presas naquele lugar estivessem clamando por socorro. Mário! Ela chamou novamente, mas sua voz mal cortava o barulho do vento. Um calafrio percorreu sua espinha. O medo começou a assumir uma nova forma, mais opressiva, mais visceral, como se cada respiração fosse um risco. Ao olhar mais de perto, Lúcia notou os detalhes. As folhas estavam secas e marrons, e o solo sob seus pés era arenoso, como se tivesse sido solado por anos de desespero. Em cada sombra, em cada movimento, Lúcia sentia os olhos de algo observando, esperando. Mário apareceu atrás dela, os olhos arregalados, como se acabasse de sair de um transe. Onde estamos? Ele disse, a voz falhando. Não sei. Lúcia respondeu, forçando-se a manter a calma. Mas precisamos entender o que aconteceu. O que era aquela caixa? Por que ela nos trouxe para cá? De repente, um sussurro chamou sua atenção. Um murmúrio choroso, quase infantil. Ela seguiu a direção do som, e um brilho tênue surgiu entre as árvores. Lúcia deixou Mário para trás, atraída por uma curiosidade sombria. Conforme se aproximava, a luz se intensificou, revelando uma cena que congelou seu coração. Em campo aberto, uma reunião de almas se formava. As figuras eram etéreas, algumas dançavam, outras choravam, e muitos pareciam entristecidos, com os rostos em agonia. Lúcia estava no centro de uma cena de dor infinita, cada lamento seu ecoando no fundo de sua alma. Lúcia, não se aproxime! Mário gritou, mas era tarde demais. Lúcia sentiu uma força puxá-la, como se todos aqueles espíritos a estivessem chamando, buscando algo que somente ela poderia oferecer. Ajude-nos! Uma voz familiar cortou o peso do ar. Era a garotinha novamente, seus olhos refletindo uma tristeza profunda. Precisamos de você. Os olhos de Lúcia brilharam com lágrimas ao reconhecer a criança perdida. Por que vocês estão aqui? O que querem de mim? O desespero a fazia hesitar. A incerteza do que poderia acontecer a seguia como uma sombra. Você é a chave. Sussurrou um espírito mais próximo, sua voz ressoando como uma melodia antiga. Somente você pode nos libertar desse ciclo, mas você precisa decidir. Decidir o quê? Perguntou Lúcia, a incerteza drenando sua coragem. Entre a luz e a escuridão. Faça sua escolha, Lúcia. A verdade pode libertar, mas revelar o que você teme pode ter um custo. Enquanto os espíritos cirandavam em torno dela, a sombra que uma vez a perseguia começou a emergir do chão, como uma serpente macabra. Aquela presença obscura não havia desaparecido. Estava apenas esperando, prontificando-se a capturá-la novamente. Os olhos de Mário se arregalaram ao ver a criatura, e uma ideia aterrorizante passou pela mente de Lúcia. O que aconteceu com os que falharam antes? Sem mais tempo para hesitar, Lúcia respirou fundo. Uma onda de determinação a invadiu. Poderia escolher salvar aqueles espíritos ou fugir e deixar tudo para trás. Mas o que realmente estava por trás daquela escolha? Qual seria o custo de saber a verdade? Nesse momento de tensão, algo dentro dela gritou por resistência. O que ela realmente era capaz de fazer? A sombra avançou, seus tentáculos pareciam ter vida própria, enquanto as almas aumentavam seu clamor.
O céu rugia e o vazio em seu peito crescia. E num último lampejo de coragem, ela se preparou para enfrentar a decisão que a aguardava. Mas o que acontecerá no momento da escolha? Poderia destruir tudo o que conhecia? O tempo parecia parar enquanto Lúcia se via cercada por almas atormentadas e pela sombra voraz que emergia do chão. A respiração se tornou um esforço, cada inalação repleta de um terror palpável. O rosto da garotinha a fitava, e no fundo de seus olhos, Lúcia viu um reflexo de todas as suas inseguranças, todos os seus medos. Como poderia ser a chave para libertar aquelas almas? Escolha a verdade. O espírito que a alertara antes a empurrou para frente, fazendo o chão tremer sob seus pés. As almas começaram a puxar Lúcia, suas mãos etéreas buscando um contato que ela não sabia se queria. A sombra se adianta, seus tentáculos escuros se contorcendo como serpentes enraivecidas. Cada toque frio contra a pele de Lúcia enviava arrepios pelo corpo, ameaçando arrastá-la para o abismo. O clamor das almas aumentava, preenchendo o ar com uma melodia de desespero, como se estivessem cientes do que estava em jogo. "Mário!" Lúcia gritou, a voz embargada pelo medo. Ela se virou em busca de seu amigo, mas ele estava parado, imóvel, a expressão um misto de terror e impotência. "Não, se eu não fizer isso, o que acontecerá com você?" A sombra a observava, seus olhos profundos como buracos negros. Lúcia podia sentir a pressão, a urgência de escolher entre a luz e a escuridão. A ideia de se tornar um sacrifício a torturava. Dar-se para salvar aqueles que nunca conheceu, ou salvar a si mesma e ao amigo desesperado. Você não pode hesitar. O espírito novamente a alertou. A luz é a única saída, mas requer um grande preço. Um turbilhão de emoções a invadiu, e naquele momento, uma visão nublada surgiu em sua mente, uma memória perdida que parecia estranhamente familiar. Sussurros de seu passado, de uma infância cheia de incertezas e traumas, a engoliram. A garotinha olhava para ela, e Lúcia soube que não era só qualquer alma. Era uma parte dela mesma, uma lembrança esquecida que a encarava com anseio. Eu escolho. Lúcia disse, mas sua voz mal saía. Ela nunca se sentira tão fragmentada, tão terroricamente vulnerável. A sombra avançou, ameaçando engoli-la. Um estreito raio de luz fez seu caminho entre as árvores torcidas, brilhando intensamente sobre o grupo de almas. Lúcia estendeu a mão para aquela luz, quase como se ela pudesse tocá-la e absorvê-la. "Liberte-as!" A garotinha implorou, sua voz ecoando no coração de Lúcia. "Você tem que encarar o que mais teme." No instante em que o medo tomou forma, uma nova experiência a envolveu. Memórias reprimidas subiram à superfície, revelando rostos conhecidos e dor profunda. Aquela caixa, aquele momento fatídico que a trouxe até ali, não era apenas um acaso, mas parte de um ciclo que ela ignorava. Num movimento de coragem, Lúcia fechou os olhos e se lembrou da dor que carregava. O luto, a solidão. E naquele instante de iluminação, decidindo confrontar os fantasmas do passado, ela usou sua própria dor como combustível. Um grito rasgou o silêncio, mais potente que o vento. Ela sentiu a luz fluir através de si, um calor intenso que a arremessou para a frente. As almas agora mais próximas estavam atentas. O desespero lhes dava vida, e Lúcia sentiu como se todas elas fossem, de alguma forma, uma parte dela. Mas a sombra não estava pronta para ser derrotada. Com um rugido ameaçador, avançou como um vendaval, suas garras procurando o que mais temia, a verdade que Lúcia estava prestes a revelar. O que aconteceria quando a luz finalmente colidisse com a escuridão? Um grito de angústia e esperança ecoou no ar. "Lúcia, cuidado!" Mário bradou, mas a tempestade estava prestes a se desencadear. A verdade, não me deixem.
Lúcia gritou, enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar. Estava prestes a quebrar o ciclo de dor, mas a um custo severo. Seria ela capaz de suportar esse preço? E, acima de tudo, o que poderia emergir dessas sombras? À medida que as forças se chocavam, Lúcia se deu conta de que a jornada estava apenas começando, e os verdadeiros horrores ainda estavam por vir. A luz irrompeu em um choque anárquico, como um raio que rasga o céu nublado da madrugada. Lúcia sentiu o impacto atravessar seu ser, um calor abrasador que fazia suas veias pulsar a vida. As almas gritaram em uníssono, uma onda de desespero lançada ao ar, enquanto a sombra, que parecia a própria encarnação do medo, recuava momentaneamente, perplexa. Mas, longe de se render, a sombra se reagrupou, seus tentáculos agitados em uma dança desesperada e sedenta. A sensação de alívio foi breve. Lúcia percebeu que o jogo estava longe de acabar. "Mário!" ela gritou, mas o eco de sua voz se perdeu em meio ao rugido do vento sombrio que se formava ao seu redor. O chão tremia, como se o próprio mundo estivesse prestes a se despedaçar. Corações acelerados, Lúcia se voltou novamente para as almas. Cada uma delas agora brilhava com um brilho tênue, como a luz de uma vela prestes a se apagar. "Mário, você tem que me ajudar. Segure minha mão." Lúcia estendeu o braço, mas seu amigo estava paralisado, o olhar fixo na sombra que agora se reerguia, mais poderosa do que antes. O terror refletido em seu rosto fazia o coração dela se apertar. "Eu não consigo, Lúcia. Ela está vindo." A voz de Mário era quase um sussurro, e o pânico em seu olhar parecia um espelho da própria angústia dela. A sombra agora se parcelava em figuras horrendas, cada uma mais grotesca que a anterior. Lúcia fechou os olhos e respirou fundo, lembrando-se do que a luz havia prometido. Aquela não era apenas uma luta contra uma força externa, mas também um confronto com seus demônios internos. A pequena garotinha de olhos tristes a observava, como se soubesse de cada parte da dor que Lúcia carregava. Como se esse desafio fosse mais do que uma batalha, mas a chance de finalmente libertar a menina que havia deixado para trás. "Eu não tenho medo de vocês!" Lúcia gritou, a voz ressoando com renovada coragem. Ao abrir os olhos, Lúcia viu a sombra hesitar. Um fio de luz atravessando seu corpo escuro. Com um movimento decidido, ela avançou, os braços estendidos na direção das almas. "Liberte-se! Enfrentem a escuridão!" Enquanto falava, a luz parecia absorver as sombras, como água se infiltrando em terra sedenta. A pele de Lúcia ardia com a concentração de sua vontade, e a sombra começou a se contorcer, um rugido ensurdecedor ecoando à medida que se desintegrava lentamente. Mas então, como se a própria terra estivesse escutando, um tremor veio do fundo. O chão começou a rachar, fissuras se abrindo sob seus pés. As almas, uma por uma, começaram a desaparecer, puxadas para um abismo escuro que emergia do vazio. Lúcia viu rostos de pessoas que havia amado, que havia perdido. Cada rosto era um fragmento de sua história e de seu medo, e no íntimo, ela sabia que tinha que enfrentá-los todos. "Não, eu não vou deixá-los ir!" Lúcia gritou, e a luz ao seu redor explodiu em nova intensidade, como uma supernova de esperança e desespero. Mas a sombra não havia desistido. Ela estava se reagrupando, acessando a escuridão que lhe era mais próxima. O pânico cresceu. Uma tempestade de emoções se agitando dentro dela. Se deixasse aqueles que a antecederam se perderem novamente, a sombra tomaria conta. Os olhos imorais da sombra se fixaram nela, uma promessa de que ela não escaparia. "Você pagará o preço, pequena." A voz ecoou, profunda e atormentadora, fazendo ecoar uma verdade desconfortável. Cada escolha tem suas consequências.
Enquanto o chão cedia sob seus pés e as almas eram gradualmente sugadas pela escuridão, uma ideia atravessou a mente de Lúcia. Por que não posso salvá-los? E se essa verdade for minha própria luz, o que mais tenho a perder? Com a mente em chamas, ela reformulou sua determinação. Lúcia não estava disposta a escolher entre si e os outros, ela poderia fazer os dois. Eu sou a luz, e não irei deixar ninguém para trás. Nesse instante, uma explosão de energia iluminou todo o ambiente. Mas antes que pudesse entender as consequências de sua escolha, uma nova sombra surgiu. Esta não era uma sombra conhecida. Você realmente acha que pode escapar? Uma voz conhecida. E no escuro, o horror só começava. A luz que irradiava de Lúcia crescera a um ponto ofuscante, expelindo a escuridão à sua volta e erguendo a figura de Mário ao seu lado, como um escudo contra a sombra que avançava. A presença malévola hesitou, o semblante retorcido por uma fúria desesperada. O novo terror que surgia era uma imagem de outrora, um rosto familiar que a golpeava com memórias conturbadas. Junto à sombra, seus olhos fixos em Lúcia estavam cheios de rancor e uma raiva que não deveria pertencer a alguém que fora tão querido. Você não pode escapar de mim. A voz cortou o ar como lâmina afiada. Era ela. A figura que a assombrava desde a infância, a tormenta em seus sonhos e, por fim, a fonte de alguns de seus medos mais profundos. A própria mãe, a quem havia perdido em um trágico acidente. Lúcia se sentiu enredada em um turbilhão de emoção, um amor incondicional agora distorcido por raiva e frustração. Mãe, não! Lúcia gritou, sentindo o peso da dor se solidificar em seu peito. Você não precisa disso. Eles estão aqui para nos ajudar. Mas a mãe, envolta nas trevas, avançou como um espectro vingativo. Você se esqueceu. Você me deixou. Você me abandonou. As palavras eram um eco de anos de desapontamento, uma ferida que nunca havia sarado. As almas ao redor palpitaram, divididas entre a esperança e a culpa. Eu não vou deixar você voltar a sofrer. Isso não é quem você é. Lúcia se esforçou para recordar os momentos bons, aqueles que tinham construído seus laços. O tempo parecia dobrar, e as memórias de risadas e abraços aqueceram seu coração, levantando um fervor que ofuscava as trevas. As almas solenes começavam a se unir em seu redor. Uma onda de energia livre de conflitos e medos. E ao olhá-la, Mário sentiu a intensidade da batalha crescendo. Lúcia, precisamos focar. Enfrente esse medo. Não deixe ela controlar você. As palavras dela, embora não sejam ditas, mas pesadas com o passado, eram um lembrete firme de quem Lúcia era. O amor dela não poderia prevalecer sobre a dor, mas poderia transformá-la. Quando olhou para a sombra de sua mãe, algo ressoou dentro dela. Uma conexão que havia se perdido, uma verdade que estava enterrada sob a dor. Lúcia estendeu a mão, não como uma entusiasta em uma batalha, mas como uma filha que anseia por uma segunda chance. Mãe, eu sinto a sua falta. Você não está sozinha. A criatura hesitou, a forma dela tremulando entre a sombra e a luz. Os olhos da mulher logo saudosos, nostálgicos. Você me abandonou no momento em que eu mais precisava de você. Não. A escolha não era entre luz e escuridão. Era sobre a aceitação do sofrimento, da dor que a vida trazia, mas que também trazia amor. Eu não queria te perder. Você não está sozinha, nós temos um ao outro. Lúcia gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. E assim, algo dentro dela se quebrou. Um coração frágil e quebrado se transformou em um poderoso grito. Uma luz celestial surgiu do seu ser, irrompendo em um esplendor dourado, envolvendo a figura enredada em sombras. O passado não poderia ser esquecido, mas poderia ser chamado para que todos se unissem. Energia mágica começou a emergir daquela luz, enquanto o ambiente se iluminava e a sombra relutava. Diante daquele amor fresco e puro, a presença da mãe começou a se dissolver.
Você é mais forte do que eu fui, minha filha. Sussurrou a voz antiga, enquanto as sombras se retiravam, desvanecendo-se sob o brilho. As almas agora dançavam ao redor, finalmente livres, e antes que tudo pudesse desmoronar, um grito agudo anunciou a destruição da presença maligna que ameaçava consumi-los. A sombra desapareceu com um último rugido, e o cemitério antes ominoso agora se transformou em um espaço de alívio e reconciliação. Lúcia caiu de joelhos, exausta, mas sentindo a vitalidade se enraizar em sua essência novamente. Os ecos de passagens conturbadas agora eram música. Mário se ajoelhou ao seu lado, abrindo os braços para ela. Você fez isso, Lúcia. Você venceu. O olhar dele brilhava com admiração e respeito. Mas a que custo? Lúcia sussurrou, claro que o preço sempre seria lembrado. Uma cicatriz que eles sempre carregariam, mas que não mais os definiria. E assim, em meio ao cemitério agora calmo, a vida começava a se transformar. O peso das mentiras e dos medos deslizou sobre seus ombros, e a liberdade estava finalmente ao seu alcance. Os 37 corpos que haviam estado presos de forma lamentável, agora num descanso pacífico, as histórias de dor finalmente podiam ser contadas. Nesse novo capítulo, a manhã despontava, e com ela, uma nova esperança. A cidade, a vida, a dor, tudo finalmente parecia renascente. Um último olhar para Mário fez Lúcia prometer: nós vamos viver e vamos fazer isso juntos. E com essa promessa, uma nova jornada começaria, mas agora com amor, com luz e sem os fantasmas que assombraram um dia. E ali estavam livres. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final abaixo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.